A bacia do Rio Verde Grande, que abastece o norte de Minas e parte do oeste da Bahia, sofre com a redução das chuvas, da vazão dos rios e da recarga dos aquíferos. O alerta vem de um estudo do Serviço Geológico do Brasil, em parceria com a Agência Nacional de Águas, apresentado em seminários na cidade de Montes Claros e também em Carinhanha. Para esclarecer mais sobre esse assunto, para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, nós estamos na ponta da linha com o pesquisador em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Roberto Kirchen. Roberto, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao nosso Deadline. Boa noite, Mayara, boa noite, Luiz, boa noite a todos e todas. O que esse estudo mostrou, Roberto, sobre a situação atual da bacia do Rio Verde Grande? Olha, a bacia do Verde Grande é uma bacia muito importante, né, no contexto mineiro, é uma bacia que tem uma vocação muito conhecida, né, e também ela é cenário de alguns conflitos em torno do uso da água, né, em função principalmente desses períodos de estiagem que a gente tem a nossa memória bem fresquinha, né. Ali por 2014, 2015, a gente viu um período de muita seca, né, com interrupções no curso da água do Verde Grande, numa bacia, uma bacia hidrográfica, como a gente chama, que tem características muito específicas, né, as rochas, a maioria das rochas que fazem parte da área geográfica dessa bacia são rochas carbonáticas, então elas armazenam a água de uma forma muito peculiar, e essa interação da água subterrânea com a água superficial na bacia do Verde Grande, ela é muito intrínseca, ela é muito intensa, ela é muito forte, né? Então se a gente une uma bacia que é complexa do ponto de vista físico, né, períodos de estiagem, uso crescente, né, é uma bacia que tem muitos irrigantes, que precisa da irrigação para a sua produção econômica, né, a gente inevitavelmente chega numa situação que precisa ser melhor olhada com mais atenção para a gente conseguir, o Estado, através do seu órgão gestor, né, e da própria atuação da Agência Nacional de Águas também, conseguir organizar um pouco essa gestão sustentável da água, né, permitindo que todos tenham acesso a esse recurso. Não é tarefa fácil, e por isso o Serviço Geológico do Brasil foi chamado, né, e participa ativamente com vários técnicos, né, de diferentes especialidades, tentando prover esse diagnóstico e também construir com o Estado, com a Agência Nacional de Águas e com os usuários, o Comitê de Bacia, algumas soluções mais sustentáveis a longo prazo. Roberto, eu entendi que tem um problema geológico ali, tem um problema natural, né? Mas pela sua fala deu para da gente depreender também que tem um problema político. Como que a agência, o Serviço Geológico do Brasil vai lidar com esse problema político que tem Luiz, eu não chamaria de problema, né? Na verdade, não é bem um problema, né? O que pode ser problema também pode ser a própria solução. É uma região que tem muita água, né? Só que não é aquela caixa de areia clássica que a gente tem em outras partes do país. Mas tudo bem, é um pouco mais difícil do ponto de vista técnico lidar com essa água, porque ela toma caminhos diferentes, né, que tem muito a ver com a rede de cavernas subterrâneas, porque a gente não está enxergando isso, né? Então imagina como é que a gente consegue enxergar os caminhos que a água faz sem vê-los, porque a gente está olhando da superfície para baixo, usando da boa técnica para tentar então inferir essas coisas, né? Isso, com muito estudo, a gente realmente chegou em bons termos, assim, a gente... quando eu digo a gente, realmente um monte de pesquisadores acabou se envolvendo, né? Sim. E temos um bom diagnóstico, talvez o melhor diagnóstico possível com as ferramentas técnicas que a gente dispõe hoje. A questão política, assim, a gestão da água no Brasil inteiro, Luiz, ela não é simples e é um tema que tem que ser visto com mais atenção por parte dos nossos gestores. Né, do Oiapoque ao Chuí, a gente vê alguns conflitos acontecendo e pipocando, principalmente em época de estiagem ou em época de muita chuva, como recentemente também foi o caso do Rio Grande do Sul. Vocês acompanharam as incríveis estiagens no norte do país, algo inacreditável, né, que deixou todos muito surpresos, né, mas na verdade
a gente tem que começar a cada vez mais lidar com esse tipo de situação, né? O cenário de chuva vem mudando, e numa bacia como a do Verde Grande, onde os usuários precisam da água para irrigar, né? A chuva é um aspecto fundamental. Então, se a gente nota uma diminuição da chuva, significa que aquela poupança de água que a gente tem na bacia, fazendo uma analogia à poupança econômica que cada família tem, né? Se todo ano a gente começa a colocar a mão na poupança, né, e usar esse recurso da poupança, inevitavelmente vai chegar um momento de colapso. E o que a gente não quer é que essa bacia colapse do ponto de vista de recursos hídricos. Então, a questão política é como angariar ações conjuntas entre usuários, entre o Estado, e por ser um rio federal, por isso a atuação da Agência Nacional de Águas, né? Porque tem uma parte da bacia que também pertence ao Estado da Bahia, né? O que a gente precisa, então, é uma espécie de coalizão, um pacto pela boa governança dessas águas, né? Eu acho que é isso que está sendo construído. Muito bem. Roberto, eu gostaria de entender, na verdade tem umas informações aqui que mostram que mais de 950 mil habitantes vivem nessa área de 31 mil quilômetros quadrados da bacia, e essa região tem uma forte vocação agrícola, especialmente de frutas irrigadas. Nesse caso em que há, então, uma forte produção agrícola e uma grande necessidade de abastecimento da população, quais são os riscos, especialmente para essas duas áreas? A gente estava, Mayara, falando dessa poupança, né? Então, imagina, se a nossa poupança cada vez diminui mais, e se o curso da água acaba sendo interrompido, ou seja, aquele Rio Verde, aquele Verde Grande, né, famoso da literatura, cenário de histórias incríveis contadas por Guimarães Rosa, daqui a pouco a gente vê esse rio não corre mais, né? O fato de ele não estar mais fluindo, não estar mais correndo, já significa que também há um certo colapso dessa poupança, né? Então, a água superficial nessa bacia do Verde Grande, ela está muito conectada com a água subterrânea, que é aquela que a gente não vê. E justamente essa foi o foco do nosso estudo, essa gestão integrada, né? Não só daquela porção que a gente está vendo, né? E então esses colapsos podem acontecer, ou seja, daqui a pouco os proprietários rurais vão começar a precisar perfurar mais poços, mais profundos, gastar mais em energia para fazer o levante dessa água, e muitas vezes essa água não vai vir mais com a mesma vazão de outrora, sem falar na interrupção do rio. Então são situações que a gente quer tentar evitar a qualquer custo, e para isso não existe uma fórmula mágica, né? Mas a gente tem que conhecer, monitorar e propor alternativas de gestão construídas com consenso dentro da legalidade.